Assim que nossos olhos voltam a se cruzar, você me entrega seu coração cheio de afeto, sem reservas e sem julgamentos, sobre a possibilidade de ter havido alguma falha da minha parte em ser uma pessoa perfeita. Só uma criança para ter a grandeza de amar o outro com toda a sinceridade que a alma requer. Esse trecho é do livro Enquanto Vocês Crescem, da minha convidada, Flávia. Flávia, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Eu gost... que bonito esse trecho, eu achei muito sensível. Eu lembro bem do dia que eu escrevi, né? Eu estava me arrumando para ir trabalhar e deixei meu filho naquele cercadinho, né? Ele era bebê. E aí ele não queria ficar sozinho na sala. E aí eu ia lá rapidinho e voltava, mas enquanto ele não me via, ele ficava chorando, né? Cadê mamãe? O que ela foi fazer? Ele não entendia. Então eu tinha que me arrumar escutando o chorinho dele de longe. Aí quando eu Ah, fiquei pronta, eu voltei. E aí ele tava com os braços estendidos para eu pegar ele dali, né, pedindo para o colo. E aí aquela cena assim me chamou a atenção porque eu fiquei pensando, se fosse um adulto, não agiria daquela forma, né? Você, por que que você demorou tanto? Não vou, agora eu vou te dar um gelo e não sei o que, né? E a criança não tem esses jogos, não tem nada disso, ela é é, muito pura. E aquilo me comoveu, porque eu fiquei pensando como seria se a gente pudesse falar a verdade, né? Não ficar aqui fazendo reservas. Eu achei aquilo muito bonito, eu resolvi. Porque eu sempre quis registrar, né? Todas as coisas que pudessem passar pela minha cabeça nessa experiência de ser mãe, da gente observar o comportamento do filho e guardando tudo aquilo que a gente achou mais especial. isso. Bom, você já falou um pouquinho, mas É, antes eu queria que você falasse quem é a Flávia. assim, eu sou advogada, escritora e mãe, eu sou mãe de três, né, e já publiquei 8 livros, mas já estou com outros também em processo de realização. E sou carioca e tenho 43 anos. Eu tô lendo um livro da Lia Luft que se chama Rio do Meio. É um livro antigo dela. E é uma escritora que de vez em quando eu gosto de reler alguma coisa dela, porque ela é de uma sensibilidade ímpar, né? E ela estava falando que o escritor não é uma pessoa que fala, o escritor é uma pessoa que escreve. Então eu fico sempre imaginando que para os escritores com os quais eu converso, que deve ser um pouco desafiador falar sobre o seu próprio livro. E ainda mais com um tema pessoal, que você está contando a sua história. Qual foi o seu chamado para registrar esses momentos, né? Porque você fala da vida, de enquanto eles crescem. E até queria te perguntar também, quantos anos seus filhos têm hoje? O mais velho, que não está vivo, né, teria 11. E os outros têm 7 e 3 nesse momento. Eles são pequenos ainda. É, eles ainda não, por exemplo, o livro existe, mas eles não se ligam nisso agora, né? Acho que vai ser uma coisa mais pra frente, quando eles estiverem maiores, que eles vão entender o que que isso significa. E o que que te inspirou? Porque você falou que você teve aquele flash que você viu o seu filho estendendo os braços para você, mas a gente tem isso na nossa vida. Por que que você quis escrever? Foi um propósito assim, que veio pra mim bem antes de ser mãe, acho que talvez uns 2 anos antes. Eu estava num encontro de amigas e uma delas comentou que a prima dela fazia isso. E aí, assim que eu fiquei sabendo do exemplo de uma pessoa que fazia isso, na hora eu pensei que eu queria fazer também.
Escreve assim, minha prima escreve cartas pro filho dela, ele na época estava adolescente. E aí ela deu assim um exemplo, aí eu achei aquele incrível. Eu fiquei pensando, se fosse comigo, né? Se minha mãe tivesse feito isso comigo, eu ia adorar poder, né, chegar depois, adulta, e ler a minha própria história desde que eu nasci. E a minha mãe contando ela pra mim. E aí eu falei assim, bom, então eu quero poder dar esse presente para alguém, né? Eu não sabia quem ia vir, quantos seriam, mas então naquela hora, sabe quando uma coisa entra assim, tudo que eu estava buscando foi um match perfeito. E, e aí desde que eu engravidei pela primeira vez, eu comecei a colocar em prática. E eu percebi que assim, era uma coisa que eu sabia tão forte que era o que eu queria fazer, talvez a coisa mais importante que eu faço, e está o tempo todo na minha cabeça. Assim, é como se fosse uma lente pela qual eu vejo a vida, né? Então tudo que acontece, se aquele fato tem alguma coisa, alguma relação, né, com esse objetivo, na hora eu já pesco e já fica guardado. Então, no dia que eu tiver um tempinho para sentar e escrever, eu vou falar disso. E aí as cartas vão nascendo. Né? Assim, elas acabam acontecendo numa média de uma vez por mês, às vezes um pouco menos, um pouco mais. É o tempo assim que dá para você ir coletando coisas que você encontrou, né, de mercado, e aí faz uma carta falando daquilo tudo, aí fecha. Aí espera mais um tempo quando acontecem outras coisas, né? E aí eu sinto que a minha vida vai ficando nas minhas mãos, porque se a gente não faz isso, é muito fácil se perder as lembranças irem embora, muita coisa se apaga, vai se esfumando, assim, se esfumaçando. E às vezes o meu marido que não faz isso, ele comenta comigo que quando ele lê minhas cartas, ele fica surpreso que, poxa, eu nem lembrava mais. Então que bom que eu resolvi registrar. É muito terapêutico, né? Porque além de você registrar o que está acontecendo, né? Que é meio óbvio, mas tem uma questão de você depurar também aquilo que você está vendo, né? E transformar aquilo numa poesia, porque são os momentos cotidianos que, se a gente reparar bem, tem um balé de coisas bonitas acontecendo, né? Então, para aquilo acontecer, tem outras coisas também acontecendo. Tem uma viagem interna e esse tempo que você também pausa para sentar e escrever. Isso é muito terapêutico. Você percebe o quanto essas cartas foram transformando também o seu dia a dia, a sua maneira de enxergar as coisas, para além também dos seus filhos, né? Se você consegue olhar para a vida lá fora também com esse mesmo olhar poético. Percebo, acho até que é um comportamento meu com tudo, né? Em relação a eles, deu a origem desse livro, mas eu vejo que eu faço isso com qualquer coisa que seja, assim, por exemplo, aconteceu uma coisa que eu não gostei. Aí eu vou parar para pensar naquilo, porque eu não quero ficar com aquela coisa mal resolvida, me machucando, né? Eu quero ser feliz. Então, tem coisas que acontecem que não me agradam, eu tenho que fazer as pazes com aquilo. E aí muitas vezes é na escrita que eu vou transformando, né? Bom, então aconteceu desse jeito, mas como é que eu posso procurar entender isso que aconteceu? Às vezes até perdoar, né, alguém, eu ou outro, por aquele resultado, buscar uma solução. E isso é uma coisa então que a gente deve fazer a vida inteira, né? Como você mencionou. Alguma coisa assim, porque tem uma coisa diferente com as cartas, eu acho, né? Que é diferente de você escrever uma narrativa é, é, que tem começo, meio e fim, assim, um livro inteiro, né? Eu acho que cartas trazem esses recortes que você mencionou. Tem
um amigo querido, né, que participou do nosso documentário, que é o Raffenstein, não sei se você conhece, ele escreve cartas para a filha. Ele tem um livro que se chama Cartas para Maria, né? E ele vai escrevendo, ele ficou viúvo, as crianças eram pequenas, e ele vai escrevendo também como uma maneira de registrar, de recuperar a memória, e o quanto é importante, né, Flávio? Eu fico pensando a enorme maioria hoje das crianças e jovens, eles não têm memória de família, né? Se você perguntar, às vezes, o nome dos avós, os adolescentes às vezes não sabem. Então, é uma coisa assim que tem um exercício muito gostoso também para eles, quando eles estiverem um pouco maior, talvez o seu do meio, né? O seu do meio tem Tá quantos? com 7 7? agora. Então ainda não, porque ele está ali lendo, começando a ler, né? Mas a hora que isso ficar, quando eles ficarem mais velhos, eles começarem a ler essas histórias, você insere outras pessoas nos seus textos? Ou é só Menciono, o seu olhar? menciono a família, né? Assim, então entra pai, avós, tios, primos, quando tem a ver com o contexto que eu tô falando. Às vezes entra até um vizinho, um colega da escola. São as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. Mas assim, o foco mesmo é mais em mim, porque é sobre o que eu mais consigo falar, né? Que é o que eu estou vivendo e sentindo com eles. Mas eu não fico restrita a isso, não. Eu coloco um pouco também da vida deles, da rotina, dos hábitos, das coisas que eles gostam de fazer, com quem eles gostam de estar também. Você comentou do seu primeiro filho, né? Que ele não está mais aqui. Você, de alguma forma, a sua escrita nasceu com isso ou você já tinha isso forte em você? Então, para esse filho, eu tenho até um livro só dele, né? Porque É mesmo? tem um livro Como chama? quatro letras, que ele se chamava Igor. Então, assim, eu tinha esse propósito de fazer as cartas para os filhos, então, desde a vez que ele, né, foi concebido, eu comecei a escrever essas cartas. Se ele não tivesse morrido, não existiria quatro letras, estariam os três só nesse livro, como estão hoje, né? Ele está nos dois livros, ele está nesse também. Mas eu não na época que ele morreu, eu não sabia se eu ia ter outros, como é que ia ser, então na minha cabeça talvez fosse só ele. Então já justificava fazer um livro, não ia ficar esperando ver se eu ia ter outros filhos para fazer um livro sobre ele. E aí, até porque foram quase 4 anos de intervalo. Então eu fiz um livro falando dessa experiência mesmo de ter que se despedir de um bebê, né? Não ter nem ter tido tempo de conhecer ele, de poder realizar tudo aquilo que a gente sonha, né? De abraçar, de amamentar, de sentir furinho. Ele faleceu com 4 dias, mas eu não estive com ele, porque o parto também envolveu o risco da minha vida. Então, nós estávamos em UTIs separadas. Eu tive um problema de saúde, e aí, antes que eu pudesse me recuperar, ele já tinha ido. Então, foi assim, um grande vazio, sabe? Muitas coisas que você fica pensando, como é que ele era, porque ver foto não é a mesma coisa que você vê pessoalmente. E, e aí as cartas me salvaram, né? Que bom que eu tinha já, eu já tinha escrito umas 7 cartas para ele antes de ele nascer. E aí, quando ele morreu, eu tive que escrever a carta, né, de despedida, mas não uma despedida que eu nunca mais vou falar com você. É uma despedida de bom, agora a gente só vai se falar assim. Eu achava que depois do nascimento a gente ia conversar de outras formas, mas não. Então, continuou sendo pelas cartas até hoje, né? Sempre que ele faz aniversário, eu faço a cartinha dele, vou atualizando ele das coisas que estão acontecendo por aqui. E os irmãos dele sabem dele, falam dele também, né? Mencionam.
É muito bonito ver isso, como que duas pessoas que não conheceram ele, que vieram depois, mas sabem que ele está no meio da gente, conhecem essa história e reproduzem, né? E, às vezes o meu filho que já é mais velho, ele comenta que gostaria de ter podido brincar com os irmãos. E às vezes na rua eu fico surpresa, porque se a gente conhece uma pessoa nova, alguém vem fazer alguma pergunta assim, ele nunca esquece de dizer o nome, que ele tem um irmão mais velho também. Que lindo. Essa relação, ela é construída mesmo, né? Eu tenho uma amiga também querida, a Clarice Shigueto, que ela perdeu a filha com 4 meses. E ela conta muito dessa terapia do luto, e depois ela conseguiu engravidar, depois de alguns anos, né? Ela teve existia uma predisposição genética, ela fez um tratamento e tal, e o quanto é importante essa relação desse filho que veio depois com a filha dela que veio antes, né? Então, assim, tem alguma coisa assim que você carrega para a espiritualidade nessa relação de todos vocês e que mantém ainda mais forte a presença do Igor? Bom, para mim, sim, né? Porque eu realmente tenho esse lado espiritual, eu acredito que isso é uma realidade. Então, desde sempre, desde lá do momento do hospital, eu sabia que ele ia continuar existindo em outro plano e que a nossa relação ia acabar. Mas para criança é um assunto mais difícil, né, da gente Uhum. explicar. Eu tentei, assim, desde pequenininho, responder de alguma maneira que ele pudesse conseguir entender um pouco do que ele não enxerga, né, do que ele não pode palpar. Mas sempre falei, ó, seu irmão hoje é um espírito. Ah, mas o que é um espírito? Ah, espírito, aí eu tento explicar pra ele, sabe? Tudo isso que a gente sente, pensa, tudo isso que a gente é por dentro, não faz parte só do corpo, né? Dessa parte que come, que anda. Não, é quando você tá dormindo, sonhando, você não continua, não tem uma parte sua que continua existindo, que tá vivendo, que tá, é isso que permanece. E a gente se solta, né, do corpo. Então, o corpo acabou, mas essa parte existe, a gente não consegue, às vezes, saber para onde vai, como é que funciona exatamente, mas a gente acredita que continua e essa parte é que importa, porque em algum momento a gente vai se reencontrar, né? E toda vez que você pensar nele, a gente imagina que ele vai estar sabendo, né? Então pode mandar recados, né? Tentar fazer igual como faz com Deus, né? E assim, a mais nova não entende muito ainda, né? Tem 3 anos. Mas o Lucas, às vezes, quando ele sente necessidade, ele já tem os recursos dele, né? Pra fazer isso. Às vezes ele, por exemplo, teve uma vez que a gente estava, eu acho que era no Réveillon, né, ou no Natal, alguma coisa assim, que a gente estava comendo, fazendo uma refeição em família, e as crianças estavam agitadas. Aí meu marido queria fazer um exercício para acalmar, né? Então, aí ele disse, ó, antes de comer, vamos pensar em todo mundo que existe, todas as pessoas, vamos lembrar das pessoas que a gente gosta, que a gente gostaria que estivessem aqui, não sei o quê. E ele falou assim de um jeito muito pensado, eu acho que referindo aos parentes que moram em outras casas. E o Lucas, na hora, falou do Igor, assim, eu não tinha pensado nisso. Mas ele trouxe o nome do Igor, e assim me chamou a atenção, né? Então, porque ele. Não faz muita diferença mesmo. Está vivo, está morto. É um distante que ele entende, mas que não me impede de desejar a presença daquela pessoa e de considerar que ela faz parte aqui do nosso círculo de afeto. Tudo isso deve impactar na sua profissão. Você exerce
a, a sua profissão de advogada, Flávia? Hum. E você percebe como todas essas experiências impactam nas suas decisões enquanto profissional? Porque eu tenho uma certeza, não só eu, muitas pessoas, ainda bem, de que não é possível a gente separar a vida pessoal da vida profissional, porque nós somos um ser integral, né? A gente carrega as nossas experiências para os nossos ambientes, a gente educa o nosso jeito de ser em determinadas circunstâncias, porque aquelas circunstâncias pede talvez uma maneira de se comportar diferente, mas quem a gente é inteiro. Na sua profissão, você percebe essa. Porque eu percebo você muito sensível, muito humanizada, muito conectada. Isso na nossa vida diária é tão importante, na nossa vida fora, né, com as outras pessoas, né, especialmente em ambientes de trabalho que são muito mais rígidos e muito com mais protocolos, com pressões, e aí trazer um pouco essa sensibilidade afeta as pessoas também e ajuda a transformar o dia delas, né? Você percebe isso no seu dia a dia, na sua profissão? Eu percebo mais assim em relação à equipe com quem eu trabalho, né, diretamente. Eu não sou uma advogada tradicional, que tem carteira de clientes, né? Sou de uma empresa, assim. Então, eu trabalho só para aquela empresa e eu olho mais os contratos que chegam para mim, já foram negociados, na interpretação de uma cláusula, esse tipo de coisa. Mas no relacionamento com a equipe, sim, a gente tem um relacionamento muito bom, né? Eu também tenho a sorte de ter uma chefe, como você falou, muito humana, muito sensível, e a gente consegue se ajudar, né? Eu vejo que às vezes tem alguém que está passando por um problema, aí o outro assume as demandas e a gente vai se equilibrando dessa maneira e tem um entrosamento bem grande. E eu acho que eu levo muito isso, porque você passa, né, muitas horas da sua vida com aquelas pessoas, então Sim. você acaba conhecendo delas, a vida, o que elas gostam de fazer, e acaba, assim, não tem muito como evitar de existir uma amizade mesmo, fora da questão profissional. Sim, porque e essas pessoas têm famílias. E quando a gente atravessa a dificuldade com as nossas famílias, a gente compreende melhor os perrengues dos outros, É, né? E percebe que tem dia que é mais fácil, tem dia que não, tem dia que está bem difícil. E com filhos pequenos, assim, eu tenho uma filha de 11, né? Então agora a gente está numa fase que facilita de um lado e começa a preocupar do outro, né? Então aquelas questões mais braçais, elas já está com mais autonomia, está com independência, a gente se sente seguro com várias coisas, mas por outro lado, está caminhando para a pré-adolescência e as questões vão só trocando de lugar, as preocupações, né? Então, a gente consegue imaginar o que é ser mãe de três, né? Ter duas crianças dentro de casa, em idades assim diferentes, ter um trabalho e uma ginástica, né, Flávia? tem vários pratinhos para equilibrar. É. Até você falou aí da sua filha de 11 anos, né? E assim, as cartas não acabaram, né? O livro ele reúne 100 cartas, sei lá, acho que desde a última que está no livro já deve ter escrito 10 ou 15 e elas continuam crescendo. E aí eu fico imaginando, né? Que vai ter um volume 2 que não sei exatamente com que idade,
né? Mas aí já vai ser uma outra etapa de vida, vão ter outras observações, outros temas para eu refletir e colocar nessas cartas. Então, a continuação do livro, eu vejo assim que um dia eu vou acabar chegando nisso, né? E até no terceiro, vamos imaginar. Com certeza. Quando eles estiverem lá uns 20 e poucos anos, vai ter. E aí eu acho que vai ser muito legal poder ver essa evolução, né? Como que as coisas mudam, porque a realidade que a gente experimenta ali na amamentação, no parquinho, naquela coisa da criança pequena, depois a fase maiorzinha e por último o adulto, né? Quando meus filhos forem adultos e eu fico pensando muito assim que vai ser muito legal para mim poder ver essa diferença entre as fases bem estabelecidas, né? Aquilo que a vida traz pra gente em cada eixo, sabe? Uma trajetória, né? Vai ficar muito evidente esse caminho, né? Muito bonito isso de imaginar. Sim. E, na verdade, é uma coisa assim, que eu vejo que me ajuda muito a ficar no presente, porque Isso. eu não posso ter pressa, né? Imagina, mesmo quando eu comecei, eu não sabia que eu ia fazer um livro sobre isso. E no início eu achava que eu só ia entregar um livro para os meus filhos, eu fazer um livro para minha família. Até o dia que eu pensei que esse livro também podia ser público, né? Mas quando eu planejava fazer um livro só para meus filhos, eu já pensava assim, quando é que eu vou entregar? Falta tanto para eu chegar o dia de eu entregar. Eu ficava pensando nele, eu vou curtir sabe, o processo, o caminho. Você até torce para o dia não chegar, né? Porque aí quer dizer que acabou. Então eu não tinha pressa nenhuma, eu tinha prazer em fazer do pouquinho, cada uma, os dias passando. E aí eu percebi que isso me protegeu muito dessa correria que existe na nossa sociedade, tá? O tempo todo buscando o resultado, né? Eu não tô nessa vibe, assim. Eu tô muito no hoje, no agora, de conseguir captar o que tem precioso acontecendo aqui nesse momento e não pensar no final da estrada, né? Isso é sensacional. Isso assim, eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Tá no aqui e agora. Eu falei isso ontem em terapia também, porque a gente vive nessa sociedade frenética, né? Tá sempre convidando para ir para fora, né? Tá sempre convidando para estar no barulho. Então, quando a gente consegue essa conexão, né? Nossa, e tudo ganha um sentido. Eu acho que é daí que nasce a poesia mesmo, né? De você tá vivenciando esses momentos, quase que saboreando mesmo, assim, né? Põe aquele último pedacinho na boca e não querendo que ele acabe, né? Isso é muito lindo. Porque esse objetivo de fazer as cartas, então eu preciso ter um material, um conteúdo para colocar nelas, né? E isso está o tempo todo ali me instigando, e isso me faz perceber coisas que talvez eu não reparasse se eu não tivesse esse foco. Por exemplo, às vezes eu estou dando banho na minha filha, e aí eu observo o jeito como ela gosta de ser enrolada na toalha. São tantos detalhezinhos, porque eu quero contar para ela como é que era. Ela não vai saber, ela não vai, né? Se eu não falar, ela não vai saber. De que maneira você gostava que eu te enxugasse? Esse tipo de coisa, assim. Então, acaba que na hora que está acontecendo, você mergulha muito mais fundo naquilo, né? E eu acho isso, assim, uma delícia. É uma delícia. Não, escrever realmente é um convite, né, para a gente pausar mesmo e olhar com carinho, assim, muito bonito. Você gostaria de deixar alguma mensagem para fechar a nossa conversa, que eu espero que reabra Assim, em breve? adorei também conversar com você. Uma mensagem
assim, bom, baseada, né, no meu livro, nisso que a gente falou, eu acho que, para mim, a mensagem principal é essa questão do tijolinho, sabe? Porque a gente às vezes não dá muito valor por a cada tijolinho que a gente vai botando no prédio que a gente está construindo. A gente já vê o prédio pronto, já vê como é que vai ficar. E essa ansiedade, ela tira a beleza, né, de tudo que a gente pode ir desfrutando nesse processo. E aí, uma coisa que eu escuto que acontece comigo é isso, de, por exemplo, eu sentei para comer, tinha um cachorro e uma tartaruga na mesa. E aí eu lembro que eu tenho criança em casa, e isso é tão fantástico, né? E aí eu vou na pia, tem uma bola do lado da pasta de dente. Aí eu vou na cozinha, tem um sapatinho secando na janela. Eu acho que essas coisas, essas coisinhas que a gente vai recolhendo, é que dão sentido, né, pra gente existir, que deixa tudo mais bonito. E é um convite, porque tá tudo lá. A gente só precisa estar atento para enxergar, porque no meio da confusão, e depois daquilo eu tive que lavar a louça, eu tive que fazer um monte de coisa que pode me deixar cansada. Mas essas coisas que eu mencionei antes, elas dão esse respiro para que a gente realize as nossas obrigações, mas sinta que não é só isso que a gente está fazendo na vida, que no meio disso tem toda essa poesia, né, que está acontecendo junto. É isso mesmo, né? Ou a gente se estressa e briga porque tem esses lembretes, né? A bola, o sapato, não sei o quê, ou a gente se estressa ou a gente olha para esse outro lugar, né? Que você Ainda trouxe muito mais no meu bem. caso, que eu poderia não ter nenhum filho em casa, né? Por um tempo foi um medo que eu tive. E aí toda vez que eu vejo qualquer objeto deles, assim, né, jogado, espalhado, bagunçado, eu lembro, a minha vida está preenchida, tem outras vidas crescendo aqui dentro da minha casa, tudo que eu queria. E aí você lembra, né? Acho que é aquela frase que diz por aí, que muitas vezes aquilo que você tem é um pedido que você fez a Deus e ele realizou, né? E aí a gente, como está no passado, você não percebe que não. Tem os pedidos que a gente faz e está esperando, mas muitos já foram atendidos e já estão aqui do nosso lado Certeza, certeza absoluta. É isso mesmo. Ah, adorei conversar com você, Flávia. também. Muito obrigada, viu, por estar e compartilhar as suas histórias. Fiquei curiosa em conhecer os seus outros livros Fiquei também. curiosa com E esse, né? desse livro. Rafael, é o que mesmo? Tem um livro parecido com o meu, eu vou procurar. Ah, eu vou te mandar pelo WhatsApp. É Tá. o Rafael Stein. E aí, tomara que a Clarice também escreva um livro, porque ela tem um conteúdo também belíssimo para compartilhar. E a gente precisa mostrar essas belezas, né? A É, gente precisa de livros sensíveis, com histórias bonitas. sim. Muito obrigada, viu? Obrigada também pelo convite. Até a próxima, então. Até. Tchau. Tchau.